Bom dia, irmãos. Bom dia. Quantos lembram de mim? Eu estive aqui há 2 meses atrás. Há 2 meses. E quantos lembram o que eu falei aqui? Ele falou o quê? A palavra tem poder. Amém. Amém, irmãos. Realmente, a palavra tem poder. E a palavra tem feito uma obra na minha vida. Eu louvo a Deus e cada dia que eu abro a palavra do Senhor, eu recebo mais poder de Deus. E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem me ensinado. Na verdade, o que eu vou falar para vocês tem 127 anos que foi pregado. Ou seja, foi pregado há 127 anos o mesmo sermão que eu vou pregar aqui hoje. Só que não é algo antigo, é algo novo. Porque quando eu li esse sermão, a minha vida mudou. E se as pessoas que ouviram esse sermão, se elas tivessem acreditado no que esse sermão fala, nós nem estaríamos aqui, irmãos. Nós não estaríamos aqui. Então, é muito importante você prestar atenção no que vai ser falado aqui. Porque se você crer, em pouco tempo você não vai estar mais aqui, nessa terra. Você vai estar junto de Deus na eternidade. Então preste muita atenção. O título é esse, Roubando a Cristo. Eu perguntei para o irmão Anselmo, e ele me disse, que hoje é o 3º sábado do mês, justamente é sábado de mordomia, E quando você vê esse título, o que você pensa? O que vem primeiro na sua mente? Eu vou falar sobre alguma coisa, o quê? Pois é. E eu não vou falar sobre esse assunto. Vou passar longe do dízimo e da oferta. Vou falar de um assunto que foi por muito tempo esquecido. Tá? Irmãos, quando eu recebi essa mensagem, eu encontrei num livro chamado Estudo sobre Fé. Quem tem um aplicativo azul, está naquele aplicativo. A.T. Jones é o escritor do livro, você clica lá, aparece Estudo sobre Fé, você clica e tem um livro inteiro. É o 20º capítulo do livro. Eu recebi uma luz tão grande, eu fiquei tão maravilhado com a bênção, com a graça de Deus, que eu tive que escrever alguma coisa. Eu escrevi o sermão aqui no caderno e depois coloquei em slide, tá, irmãos? E eu queria contar uma história para vocês. Antes disso, vamos abrir a Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, de 3 ao 5. Vamos curvar nossas frontes, pedir ao Senhor iluminação. Pai Santo, Pai bondoso, a sua palavra está aberta. E sabemos que a sua palavra é uma lâmpada para iluminar o nosso caminho. Sabemos que é luz. Sabemos que a sua palavra pode limpar o nosso ser, porque está escrito, vós já estáis limpos pela palavra que o Senhor tem nos dado. E por isso, Senhor, queremos pedir aqui que o teu Santo Espírito faça a obra que ele se propõe a fazer na vida de cada um de nós, Senhor. Recebemos, Senhor, aqui a sua palavra como vinda do Senhor. E se recebemos a sua palavra, recebemos o Senhor. Por isso, nos ajude a compreender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantos têm celular aqui? Celular. Celular é comum, O celular é vendido facilmente no mercado. Digamos que você, com o seu celular, você está precisando de dinheiro e você não tem nada para vender. Você pega o celular, eu tenho o celular, então vou vender ele. E aí chega alguém, um amigo seu, que você gosta muito desse amigo, e vocês compartilham muitas intimidades, conversas de problemas, de dificuldades que você passa e ele também. Digamos que ele queira comprar o seu telefone. E o seu telefone está um pouco danificado.
com a tela um pouco quebrada, porque ele caiu no chão. Mas seu amigo gosta tanto de você, que ele lhe disse, não, eu vou lhe pagar o preço dele novo. E aí você fica feliz, né? Você ia vender um celular com um preço bem abaixo, porque está quebrado a tela. Mas você vai vender um celular novo, seu amigo lhe disse que ia lhe dar o dinheiro. Então ele lhe paga o valor do celular inteiro. E você fica muito feliz por isso. Mas o tempo passa e você não entrega o celular para ele. O que acontece com o seu relacionamento com o seu amigo que comprou o celular? É afetado, né? A confiança que havia entre vocês dois vai existir ainda? Ela é quebrada imediatamente. Então agora a relação de vocês vai ser um pouco difícil, porque quando você vê seu amigo, você lembra que deve ele e você tem um celular na mão para entregar. E ele lembra que você não quer entregar o telefone que é dele, não é seu. Irmãos, no decorrer desse sermão nós vamos entender o que isso quer dizer. Em Gálatas, capítulo 1, do verso 3 ao 5, diz assim, eu vou ler aqui. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Essa citação, ela é presente em praticamente todas as cartas de Paulo. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Você com certeza já leu essa citação em outros livros, exceto no livro de Hebreus, mas no restante tem essa citação. Quando você lê essa citação, o que você entende? Graça a vós outros e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O que você entende? A gente vê os evangelhos falar muito graça e paz, não é isso? Nós, sempre quando um irmão ou outro de uma denominação diferente da nossa se encontram, eles falam graça e paz, irmão. A gente não tem esse costume. Por que eles falam isso? Porque graça e paz. O nosso sermão está contido nessas duas palavras. Todo o sermão de hoje. Graça e paz. Da última vez que eu estive aqui, irmãos, eu preguei sobre o poder da palavra. O que uma palavra de Deus é capaz de fazer. Não foi isso? Alguns lembram, não é? O que uma palavra de Deus é capaz de fazer. E eu citei algumas pessoas, né? Inclusive, eu citei o centurião romano, que foi até Cristo e pediu para que Cristo fizesse a cura de um servo dele. E Jesus se propôs aí, mas ele disse, não, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Foi isso que aconteceu. E o Senhor se maravilhou com aquilo. Muito bem, nós estamos diante da mesma palavra agora. E a mesma palavra que tem poder de dar cura, de curar uma pessoa distante, está dizendo assim, graça a vós outros e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma palavra que é poderosa para realizar aquilo que ela se propõe a fazer. E a gente não entende exatamente o que significa isso, mas no decorrer do sermão nós vamos entender. Eu fui procurar saber o que era graça. O que é graça? Alguém sabe o que é graça? Graça. Graça é um favor. Graça é um favor que não foi merecido. Tá? É algo de bom que é dado porque a pessoa, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é bondosa. E assim, quem é pai sabe bem disso.
que você está lá ajudando seu filho, mesmo você vendo que ele não merece. Que ele não merecia receber aquilo que ele está recebendo. Então, graça é isso. Irmãos, a graça, ela é oferecida por Deus para cada ser humano que vive nessa terra. E nós não merecemos receber. Normalmente, por exemplo, você recebe um presente. O que você fez para merecer esse presente? Você já parou para pensar? Quando alguém te dá um presente, o que você fez para merecer? Se foi um presente legítimo, sem segundas intenções, você não fez nada. Simplesmente a pessoa se achou por bem lhe presentear, lhe dar alguma coisa, lhe abençoar. Exatamente isso que Deus faz com cada um de nós. É exatamente isso. Eu coloquei um texto aí que diz assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. E agora, quando pronunciada esta frase, graça e paz a vós, acontece do mesmo modo. Sabe o que significa isso? Quando Deus diz, haja luz, ele chegou no mundo, viu tudo escuro. Ele disse, haja luz. E aconteceu o quê? Houve luz. Na mesma hora que ele falou. Quando ele disse para você assim, ó, graça e paz a vós. Na mesma hora que a palavra é pronunciada, na mesma hora ela opera na sua vida. Então a graça vem à sua vida e a paz também. Amém? Isso era para a gente estar muito feliz, irmãos. Porque se você crê nessa palavra, você acabou de receber a graça do Senhor na sua vida. Amém. E não só a graça, a paz. Então aqui tem pessoas muito tristes. Tem pessoas que estão com problema em algum aspecto da vida. Mas se você recebeu a palavra, você recebe a paz. E agora você está em paz com Deus. Se você crê. Se você crê, porque tudo é possível ao que? Amém. Então voltemos. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 34, verso 6. Vamos ver um pouco a respeito da graça. Moisés queria ver a face de Deus, e Deus falou, olha, quem me vê vai morrer, Moisés, mas fica atrás da rocha, que eu vou passar por trás. E o Senhor passou. E Moisés viu o Senhor passando por trás. O que ele viu, ele proclamou. Verso 6. E o Senhor passou diante dele e pronunciou, ó Senhor, Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longânimo e grande em bondade e em verdade. Na versão de vocês deve estar um pouco diferente. Eu peguei a mais próxima do original possível, a versão, que é a King James. Irmãos, quando Moisés viu Deus passando, ele não viu o corpo nem o rosto de Cristo, de Deus. Ele viu simplesmente o seu caráter. E ele viu que no caráter de Deus, ele viu um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, longânimo. Esse é o nome de Deus. Deus gracioso, Deus bondoso. Nós vamos ver mais. Não precisa abrir a Bíblia? Em Hebreus 1:13-8 diz assim, Jesus Cristo é o quê? O mesmo. Quando? Ontem, hoje e para sempre. Só um instante. Se Jesus Cristo é o mesmo, quando Moisés viu ele passando, Moisés viu quem? Bondade, graça, longanimidade e verdade. Se ele é o mesmo, agora, hoje, nós também temos bondade, graça
misericórdia, verdade diante de nós. Deus é o mesmo Deus. Moisés viu e ele a mesma coisa hoje. Não vamos ficar por aí. Olha o que diz em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Aquele mesmo ser que apareceu para Moisés, aquele mesmo ser está diante de nós hoje. Então não há mudança nem sombra de variação, irmãos. O mesmo ser que Moisés viu é o mesmo ser que está diante de cada um de nós. Só porque a gente não olha ele, talvez nós não estamos olhando com os olhares corretos. Ellen White disse que quando nós recebemos a palavra, nós recebemos a Cristo. Quando você recebe o que você está lendo aí nesse telão, ou que você está lendo na sua Bíblia, você recebe a Cristo. Então, se Cristo é bondoso, foi lá com Moisés, é misericordioso e é gracioso, com você lendo a Bíblia, você recebe o mesmo dom, você recebe a mesma bondade dele na sua vida. E isso tem me alegrado, irmãos, constantemente em saber que o Senhor tem me dado graça, tem me dado vida, tem me dado bondade, tem me dado presentes que eu não sou digno de merecer, de receber. O Senhor tem dado a cada um de nós. Você consegue entender isso? Se você acreditar na palavra bíblica, você recebe graça agora, meu irmão. E junto com a graça, você recebe a paz. Vamos ver um pouco a respeito da paz. O que é a paz? Eu fui pesquisar no dicionário e descobri um significado bom para a gente estudar aqui hoje. Paz significa relação entre duas pessoas que não estão em conflito. Isso é paz. É um dos significados, né? Relação entre duas pessoas que não estão em conflito. Nós estamos falando do relacionamento de nós para com Deus. No seu relacionamento para com Deus, você está em conflito? Você está em conflito ou está em paz? Vamos ver, a Bíblia responde. Isaías 48 diz assim, verso 22. Será que eu estou em paz com Deus? Será que você está em paz com Deus? Essa é a pergunta. Isaías 48, verso 22 diz assim, mas para os perversos não há? Talvez você acabou de ler esse verso e diga assim, não, esses perversos não sou eu. Porque eu não sou perverso. Eu não faço perversidade. Eu não sou perverso. Aqueles que matam pessoas, que roubam, que fazem, descumprem as leis, esses são perversos. Eu não. Mas vamos ver o que o Senhor fala. Jeremias capítulo 17, verso 9. E esse eu queria que você abrisse, tem um texto aqui, mas porque a gente vai ler outro verso depois. Jeremias 17, 9. Amém? Amém? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? 2 versos antes, Deus está falando do homem. Não é? Verso 8, lê, irmão, por favor. Não, verso 7, se eu não me engano. Muito bem. Muito bem, obrigado. No verso 7, ele está falando, bendito o homem. E no verso 9 ele diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. O contexto diz que ele está falando do homem. Ok. Então você vai olhar para esse verso e vai dizer, não, realmente o coração do homem é enganoso. Mas Deus não está falando isso aqui. Deus não está falando isso aqui.
E eu vou perguntar mais uma vez aqui. De que coração Deus está falando? Oi? Do homem, não é isso? Não. Deus não está falando do coração do homem. De que coração Deus está falando aqui nesse texto? No verso 10 ele diz assim: eu, o Senhor, o que diz mais, irmão? Esquadrinho no coração. Por ele esquadrinhar, quer dizer, ele consegue ver internamente. Ele é Deus. Ele está falando, irmãos, do seu coração e do meu. O nosso coração é enganoso e perverso. E o nosso coração é tão enganoso e tão perverso que mesmo nós não conseguimos nos enxergar como somos. Há egoísmo dentro do coração. Não há? Do seu e do meu? Há orgulho. Você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, já se sente melhor. Aí compra um carro melhor, já fica todo cheio. Compra um celular melhor. Você faz uma coisinha a mais, tem uma casa melhor, já se sente melhor. Já se enche, já se infla. Enganoso é o coração. Deus está falando para mim e para você. O meu e o seu coração é enganoso. E por nós não sabermos que o nosso coração é enganoso, o Senhor vem e fala: é enganoso, filho. Nós lemos agorinha que para o perverso não há paz, não é isso? E vimos aqui que o coração de cada um de nós é perverso. Então, há paz no coração do homem? Há paz no meu coração e no seu? Não. O nosso coração está em constante conflito. Constante conflito com Deus. E isso, irmãos, é algo que a gente tem que levantar as orelhas. Porque há 2 dias atrás, eu fui na casa do irmão Eduardo, né? Fui ontem. Ele mostrou um cantor de uma igreja cantando e do nada o homem faleceu. Olha como é a vida do homem. Imagine se você sai daqui agora, quando terminar o culto, e você, antes de chegar em casa também, morre. Isso pode acontecer, irmãos. Porque a nossa vida é como uma folha que o vento leva. Nós pensamos que vamos viver por muitos anos. E talvez por ter um coração tão egoísta e tão enganoso, a gente se engana pensando que a gente vai viver por muitos anos. E nunca acha que a gente vai descer ao pó. Irmãos, se nós descermos ao pó com o coração que temos, sabe o que vai acontecer? Nós não estaremos com Cristo. Por isso esse sermão é tão importante. Porque agora a gente vai ver como não ter mais esse coração. Nesse momento. Então, o coração do ser humano é perverso. O coração de cada um de nós é perverso. Olhe só o que Deus fala a respeito do coração do ser humano, do seu coração e do meu. Isaías 57, verso 20. Alguém pode ler, por favor? Mas os ímpios são como um mar bravo, que se não pode aquietar, que pude as águas lançam de si lama e luz. Amém. Os ímpios, na minha versão diz os perversos, na sua tem dizendo assim? São como um mar bravo ou um mar agitado, que não se pode se aquietar. Muito bem, isso é importante saber. Nós já vimos que o nosso coração é perverso. Já vimos que estamos em guerra com Deus. E agora vimos que nós não podemos nos aquietar. Não há paz. Vamos deixar isso bem claro. Você já se irritou com alguém?
Você já ficou extremamente enraivecido com alguém, irritado, já gritou com alguém? A psicologia diz assim, que se você respirar 10 vezes, passa a irritação. Ou se você sair um pouquinho, dar uma volta, passa. Que foi alguém que criou, que causou em você isso. Mentira. Você é irritado por natureza. Você é orgulhoso por natureza. Não é alguém que cria algo para você errar. É você próprio, o seu coração que cria. Aí você tenta se desculpar em alguma outra pessoa para tentar minimizar o problema que você mesmo criou dentro de você. Então, irmãos, a psicologia, ela ensina uma coisa, Deus ensina outra. A psicologia do inimigo, tem uma psicologia de Deus, tá? Por favor. Não vamos também generalizar. Mas há uma psicologia no mundo que ensina isso. Que você fica tranquilo, se afasta, faz isso, faz aquilo, para que aquela raiva, aquela tristeza no seu coração possa sair. Não tem como, você não consegue limpar o seu coração. Jamais. Uma tristeza pelo relacionamento, uma tristeza com o filho, ou o filho com o pai, você não consegue limpar. Uma mágoa de um irmão na igreja que falou algo que você não gostou, ou que fez algo para você, e você até hoje não perdoou. Tudo isso está dentro, irmãos, do nosso coração. Mas Deus se propõe a limpar. Ele diz assim, vamos ver como é que Deus faz essa limpeza. João 20, verso 21. Então disse Jesus. Ele disse novamente, porque ele já tinha falado antes. João 20 e 21. Ele disse assim, paz seja convosco. O que você diz? Amém. Amém. Ou seja, amém quer dizer assim seja. Se você disse isso, amém, você recebe a paz de Deus. Mas, calma, vamos devagar. Paz seja convosco. Isaías capítulo 6, verso 9. Isaías 6, 9. Perdão, é isso mesmo. 9, 6. Obrigado, irmão. Isaías 9, verso 6. Amém? Diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Cristo é o príncipe. E então, onde ele está, amém. Então, se Cristo está no seu coração, a paz. Qualquer mágoa que você tenha, que você tinha, não tem mais. Se Cristo estiver no nosso coração, a verdadeira paz. Por isso que ele diz, paz seja convosco. Eu seja convosco. Que ele seja com cada um de nós, irmãos. Filipenses 4, não precisa abrir, 4:7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Cristo é a paz de Deus. Cristo é a paz de Deus que quer guardar o meu e o seu coração.
Mas a gente está vendo como isso vai acontecer. Colossenses 3,15. E a paz de Deus, deixa eu ver se é isso mesmo, domine o vosso coração. Se você leu a palavra de Deus como é uma palavra criativa, agora a paz de Deus dominou seu coração. Irmãos, isso é tão verdade que quando eu leio a Bíblia hoje, eu vejo assim: Senhor, louvado seja Deus, porque o Senhor dominou meu coração e a sua paz está aqui. E a sua paz está em mim. Como deixo que essa paz me domine? Porque direto a gente sofre influência, alguma pessoa fala uma coisa que a gente já perde a paz. Direto. Como eu deixo que essa paz me domine? Hein, irmãos? Como isso é possível? Como nós podemos deixar que a paz de Deus nos domine? A gente já tem um pouco da resposta. Vamos ver agora. Gálatas 1,4. Diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Quem que se deu a si mesmo? Quem, irmãos? Como eu deixo que essa paz me domine? Deus, Cristo Jesus, se deu a si mesmo para nos salvar, nos livrar do presente século mau. Quando eu li isso aqui, eu pensava assim: Jesus se deu a si mesmo para me livrar do mundo. Porque o mundo é mau. As pessoas que estão no mundo são mau. Engano. O que tem de mal nesse presente século? Vamos citar aqui algumas coisas de mal que acontece nessa terra. Violência. Roubo. O que mais? Doenças. Corrupção. Assassinato. Oi? Guerras. Infidelidade. Irmãos, tudo isso, preconceito, tudo isso há no presente século mau, não é? Mas quem é que efetua essas obras? Quem é que assalta? Quem é que mata? Quem é que é preconceituoso? Quem? O ser humano. E nós já vimos aqui que o coração do homem, Deus falou, é o mesmo. E é perverso. E é enganoso. E vimos também que esse coração é presente em cada um de nós que está sentado aqui. E também nas pessoas que estão lá fora. Então, Jesus se deu a si mesmo para me livrar do presente século mau. E vimos que o presente século mau está todo aqui dentro. Infidelidade, a gente olha uma pessoa que casada com outra há anos, traindo o esposo ou a esposa, a gente acha: nossa, isso não podia acontecer. Surge uma indignação em nós, não é isso? Como é que ele pode deixar a família, ou ela pode deixar a família? Ô, irmãos, e quando passa uma pessoa na rua que você deseja? Não é a mesma traição? Jesus não falou isso? Se você olhar para uma pessoa com segundas intenções, você acabou de trair. Ah, eu sou solteiro, então não traí ninguém. Traiu sim, porque aquela pessoa é de outra, não é sua. Não é prometida para você. Então, tudo que há de ruim no presente século mau que nós vivemos, está incluso em cada coração aqui, irmãos. Por isso que o Senhor, Jesus Cristo, se deu a si mesmo para te livrar e me livrar do presente século mau. O Senhor fez isso, irmãos. O Senhor se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Agora vamos voltar
para a ilustração que eu contei no início. O que eu falei do celular, não foi? Que você tinha um celular quebrado, com a tela quebrada, e o seu amigo lhe oferece um dinheiro como se estivesse comprando ele novo. Perfeito. E você aceita o recurso, porque está precisando. Mas você não entrega o celular. É exatamente isso que acontece com Cristo. O texto diz, ele se entregou a si mesmo. Vamos abrir em Coríntios 6, 19 a 20. 1 Coríntios 6, 19 a 20. O que diz aí? Ou não sabeis que o vosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de quem? Porque fostes, verso 20, comprado por glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Se você comprasse o celular de alguém e a pessoa não lhe desse, o que a pessoa era? Ladrão. Você comprou e a pessoa não te deu. Não te entregou aquilo que era seu, que você comprou. Irmãos, nós estamos roubando a Cristo. Deus comprou cada um de nós aqui. Cada um. Nós queremos entregar para Deus uma parte. Recursos. Isso não é nem importante para Deus, recursos. Ele quer todo, você todo. Todo o ser. E detalhe, não é só o seu ser. Ele quer você por inteiro. E nesse livro, Estudo sobre Fé, eu vi uma frase que me impactou. Deixe que Ele tenha você. Ele te comprou. Ele comprou o quê? Ele veio comprar pecadores. Nós queremos nos limpar para ir até Cristo. Você nunca vai conseguir se limpar. Ninguém nunca vai conseguir fazer essa proeza. Porque nós somos sujos por natureza. Então, Ele veio e nos comprou. Ele comprou tudo. Ele comprou esses defeitos que você tem. O egoísmo, o orgulho, a mágoa que há no seu coração. Jesus comprou tudo. Precisamos deixar que Ele tenha o que é dele. Se você permitir que Deus tenha o que é dele, a sua vida vai ser outra, meu irmão. A sua vida vai ser outra. O que Ele não pede? Ele não pede que você lance fora todos os seus pecados antes de se aproximar dele e ser completamente dele. Ele pede que você vá até ele com os seus pecados e tudo que você tem e seja completamente dele, com os seus pecados e tudo que tem. E ele tirará de você esses pecados e lançará longe. E não só para longe, para sempre, todos os seus pecados. Irmãos, quando eu li isso, eu fiquei tão feliz, porque eu pensava que eu tinha que fazer coisas para ficar limpo. E eu vi como Deus hoje, agora, nesse momento, quer que eu me entregue totalmente a Ele. E por eu estar fazendo coisas, eu estou roubando a Cristo, porque isso aqui, todo o meu ser, não é meu. Ele comprou. Se Ele comprou, irmãos, é dele. Se Ele comprou, é totalmente dele. E se você não quiser se entregar a Ele, você está roubando a Ele. E se está roubando, nenhum ladrão entrará no reino dos céus. Então, se você se entregar a Deus, como nós cantamos no início, eu entrego a Jesus
Meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Não é assim que a gente canta? Não tem que ficar só na palavra, irmão, só na boca. Você precisa entregar tudo, não é seu. O seu desejo, as suas vontades, não é seu. Todo o mal que há nesse século, irmão, não é seu. Porque Ele comprou. Ele comprou, e se Ele comprou, é dele. Você gostaria de ficar livre de todo o mal? É só se entregar. Ah, meu pai, eu não sei como fazer isso. Se ajoelhe e apresente o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Só isso. Senhor, está aqui, ó. Eu sou assim, assim. Tudo isso eu reconheço que é ruim, que o Senhor não se agrada. Tudo isso. Mas está aqui, Senhor. Eu me entrego a Ti, porque o Senhor vai fazer a obra em minha vida. Depois que eu fiz isso, irmão, eu fiquei feliz. Eu fiquei leve. Irmão, eu tinha uma mágoa com uma pessoa, que eu não vou contar. Eu vejo a pessoa, não sinto mais nada. Pelo contrário, hoje eu abraço essa pessoa. Não tenho mais nada, irmãos. Eu agradeço tanto a Deus. Eu agradeço tanto a Deus por essa mensagem. Porque hoje eu estou literalmente leve. Leve, irmãos. Livre de mal. Eu entreguei a minha vida totalmente, realmente a Cristo. E toda manhã, quando eu acordo, eu entrego de novo. E toda manhã, eu entrego de novo. Sabe por quê? Porque normalmente a gente tem uma vontade de tomar a rédea da nossa própria vida. E em cada momento que acontece uma situação que a gente foge do nosso controle, que a gente quer resolver, eu entrego a Cristo. Permita que Ele tenha a posse de sua vida, com os seus pecados e tudo mais. Ele comprou, irmãos. Ele comprou e Ele tem pleno direito. Ele comprou. Não roube a Cristo. Eu li esse texto em um outro livro, chamado A Mensagem do Terceiro Anjo, também está naquele aplicativo azul de Ellen White, que diz assim: o Senhor te comprou, e se você não permitir que Ele tenha a posse do que comprou, você está roubando ao Senhor algo que lhe pertence. Isso é uma afronta a Deus. Embora você não pertença conscientemente e na prática ao Senhor, Ele todavia comprou cada um que se recusa a deixar que o Senhor tome posse da sua vida. Deus nos comprou. Nós vimos o texto aqui. Nós somos dele. Por favor, não roubem a Cristo daquilo que lhe pertence, pois dessa forma você permanecerá neste presente século mau. Mesmo que você queira ficar livre dele. Por favor, não cometam um pecado adicional de conservar o que não pertence a vocês. Deus comprou a cada um de nós. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, diz assim, estamos terminando: se você se entregar a Ele e o aceitar como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido a sua vida, considerado... Vocês entenderam o que é isso? Se você se entrega a Deus e entrega tudo, por mais pecaminosa que tenha sido a sua vida, você se torna um justo diante de Deus. Nós estamos tão preocupados em ver pessoas, a gente olha o exterior, olha as pessoas. Eu deixei de fazer isso, porque Deus olha exatamente o coração. Então eu não julgo as pessoas pelo aquilo que eu vejo, porque o meu olhar é humano, é pecador, é egoísta, o meu olhar é orgulhoso, não vejo um palmo além dos meus olhos. Quando Deus declara uma pessoa justa, ela é justa. Se você morasse
em Sodoma e olhasse a vida de Ló, pode ser que você não visse um homem justo. Pode ser. Pode ser que você não olhasse um homem justo. Ou Abraão, em Ur dos Caldeus, mas Deus chegou para ele e entregou a justiça para ele. Por que Deus justificou Abraão? O que Abraão fez para ser justo? Eu fico me perguntando, o que foi que Abraão fez para ser justo? Ele era melhor do que os outros? Não. Deus deu uma promessa para Abraão. E Abraão recebeu a promessa e creu na promessa. Eu vou te dar uma grande nação. Foi o que Deus falou para Abraão. De ti eu vou fazer uma grande nação. Olha para as estrelas. Assim vai ser a tua descendência. Abraão creu no Senhor. O texto fala assim. Ele acreditou que Deus tinha falado ia acontecer na vida dele. E por ele acreditar, ele foi justificado. Exatamente isso que acontece, pode acontecer comigo e com você nessa manhã. Deus está falando, entregue-se. Se você se entregar, você se torna justo diante de Deus. Irmãos, isso é uma verdade, irmãos. Ele nos considera justo por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o meu caráter. Quem fala isso é Ellen White, no Caminho a Cristo, página 62. E você será aceito diante de Deus, exatamente como você nunca tivesse pecado. Isso é a justiça de Deus. É um presente, você não merece, mas Ele te dá porque Ele é bondoso. Isso é uma bendita troca. Olha como é bela essa troca. Você não dá nada, você dá um lixo. Você dá um celular todo quebrado. Em troca, você recebe a justiça de Deus. Isso é uma bendita troca. Que troca, irmãos? Irmãos, não é terrível que as pessoas hesitem e demorem tanto antes de entregar tudo e fazer essa bendita troca? Não é terrível porque tem pessoas aqui que não vai se entregar? Não é terrível? Que vai preferir permanecer com suas mágoas, com as suas tristezas, frustrações, com o seu orgulho? É terrível. Lá atrás, homens grandes dessa igreja rejeitaram essa mensagem. E o Espírito Santo não foi derramado. Lá atrás. Deus está chamando você para receber o Espírito Santo. Amém. Irmãos, hoje eu não tenho mais dúvida nenhuma de que essa obra vai terminar rápido demais. Nós estamos olhando eventos acontecer. A gente olha o Papa, dá uma volta e faz isso, a gente já fica de olho, então aconteceu e tal. Já se assusta. Eu deixei de olhar essas coisas. Eu comecei a olhar para Cristo. Porque se Cristo habitar em mim, Ele vai fazer a obra em mim e eu vou avançar na obra, irmãos. Nós estamos preocupados com os eventos que vão acontecer. Não se preocupe com isso. Eles só vão acontecer se Deus tiver um povo aqui preparado. Por isso é que Ele está dizendo, se entregue, eu vou fazer a obra na sua vida, eu vou te dar a justiça, eu vou derramar sobre vós o meu Espírito. Deus fala isso. Se Ele falou, Ele é fiel em cumprir. Há 2 semanas atrás eu estive com uma jovem na minha casa, na nossa casa. Dá para enxergar. E essa jovem tinha sido abusada sexualmente. Talvez alguém tenha passado por uma situação dessa. E ela carregava um trauma muito grande da pessoa que a abusou. E nós víamos no rosto dela esse trauma, essa tristeza. A gente não sabia o que era, mas Deus nos orientou. Deus nos disse exatamente o que ela sofria. E nós começamos a trabalhar, a falar para ela, entregue a Cristo. Entregue. Se você acreditar que o Senhor lança fora esses pecados, se você for a Ele, a palavra diz, de maneira nenhuma vou te lançar fora. Ele vai pegar essa mágoa que você tem, esse ódio que você tem dessa pessoa que te abusou, e vai lançar fora.
Você precisa acreditar. Você precisa confiar no que o Senhor falou. E ela mandou há poucos dias essa mensagem, ela mandou para mim e para minha esposa. E nós conversamos depois com ela no telefone e a gente viu a felicidade nela. E ela diz assim: Jonatas, eu fui curada. Eu resolvi, Deus me deu a certeza pela fé. Ela carregava um trauma muito grande. Eu descobri o que era, eu descobri o que tanto tempo estava me destruindo e eu não sabia. Eu fui aos pés de Cristo e Ele me deu a certeza da minha cura. Irmãos, isso é maravilhoso. Ele deu a certeza da cura. Eu nunca estive tão feliz. Eu nunca senti uma paz, um alívio como estou sentindo agora. Essa mensagem é real. A cura no agora é real. Uma pessoa que tinha sido abusada, irmãos. A cura é real. Eu experimentei isso. Eu nunca estive tão feliz. Jonatas, é real. Sim, Deus seja louvado. Meu coração está para explodir de gratidão. Amém. Alguém que foi abusado e carregava uma amargura no seu ser. Entregou a Cristo. Talvez você não foi abusado. Mas você tem um trauma. Dos seus familiares, dos seus pais. Talvez possa ser isso. E se você entregar a Cristo o trauma, com você e tudo que você tem, Ele vai arrancar isso de você, irmão. Ele vai arrancar. E o último texto que nós vamos ler é esse. Repousai em Deus. Ele é capaz de guardar aquilo que lhe confiaste. Você confiou seu coração a Ele, sua vida a Ele, Ele é capaz de guardar. Se vos abandonardes em suas mãos, Ele vos tornará mais do que vencedores por aquele que vos ama. É isso que eu todo dia oro ao Senhor, me ajoelho e agradeço a Deus. Ele é capaz de me guardar. De me guardar de tudo, irmão, de todas as mágoas, de toda a tristeza, de tudo, todos os pecados, Deus é capaz de me guardar. E eu vou até Ele, confesso, entrego e recebo dele a graça. A graça para salvar. A graça para restaurar o meu ser. Então, se você tem uma mágoa no seu coração, entregue a Deus. Ele comprou você. Ele é seu dono. Ele é dono dessa mágoa. E se você for a Ele, Ele não vai lançar fora você. É isso que eu posso dizer, porque é isso que aconteceu com a minha vida. Ele não lança fora ninguém, irmãos. Ninguém mesmo. Eu vou te dar 2 minutos. Você tem 2 minutos para estar com Cristo e entregar aquilo que você tem, que está atrapalhando a sua vida, as mágoas, as tristezas. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque de maneira nenhuma o Senhor nos lança fora. Se nós estamos aqui de joelhos, pedindo ao Senhor, entregando-nos a Ti, meu Pai, por inteiro, não só a parte boa, mas tudo, Senhor, as mágoas, as tristezas. Nós reconhecemos, Senhor, que sem o Senhor nada somos. O Senhor nos comprou, vimos aqui, o Senhor é nosso dono, Pai. Dono de cada pessoa aqui nessa manhã. O Senhor comprou por um preço altíssimo. Não valíamos tanto, meu Pai. Não valíamos quase nada. Pelas nossas ações, pelos nossos pecados, traumas que carregamos, não valemos nada. Mas o Senhor deu todas as riquezas da glória por cada um de nós. E nós agradecemos a Ti, Pai. Porque o Senhor nos comprou e nós somos seus. Somos Teus, meu Pai. Com tudo, Pai.
Que ao sair daqui, Senhor, possamos sair com essa certeza: o Senhor está em nós, em nossa mente, em nosso ser. E está limpando toda a nossa vida, meu Pai. Esses traumas, essas tristezas, angústias, esses defeitos de caráter que temos todos. O Senhor prometeu que essa boa obra que o Senhor ia fazer de limpeza, o Senhor vai concluir. E nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E o Senhor comprou esse templo sujo que somos nós e está limpando, meu Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Não temos nada como agradecer, não sabemos nem como agradecer, porque o Senhor fez tão grande obra e ainda faz em nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Nos guarde, Pai, e que a partir daqui possamos entregar sempre tudo que temos em suas mãos, tudo que somos, todo o nosso ser por inteiro, porque é seu. Não queremos mais roubar ao Senhor, tirar do Senhor aquilo que pertence a Ti. Queremos entregar, Senhor, a nossa vida a Ti. Nós te agradecemos por essa bênção, por essa graça e pela paz que excede todo o entendimento que guarda a nossa vida a partir desse momento. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.